Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena. E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta. Olá, Beatriz! Olá, Pedro! Como Boa é que tarde. você está? Tudo bem, e você? E aí, como é que tá a sexta-feira? Tudo bem, mais uma sexta-feira, né? E acho que é legal a gente relembrar um pouco os nossos passos, que é legal com nossos ouvintes agora, né? Agora a gente começou com imagem, né? Nossa novidade. A gente vai fazer o podcast com imagem. Mas vou só lembrar, primeiro a gente falou de imposto de renda, né? Que foi muito legal, aqueles que quiserem primeiro de imposto de renda. O segundo, falamos sobre o julgamento do século, que não houve, né? A gente falou, foi adiado. Eu lembrei de você na hora que eu vi, eu falei, não acredito. Foi adiado o julgamento do século para a semana que vem, né? Quarta-feira que vem. E boa tarde, seja bem-vinda, Beatriz, e vamos lá, mais um podcast aí, suas primeiras palavras aí. Obrigado novamente. Não, eu que agradeço a companhia e para quem está vendo a gente pela primeira vez agora aqui no YouTube, muito prazer, né? Para quem só estava escutando a gente, não via imagem, né? Não sabia, não conseguia fazer ideia de quem estava ali falando. Esse sou eu, aquele ali é o Pedro. Então, hoje a gente vai falar de um tema também super importante. A gente vai falar sobre ITCMD. O que é isso? A gente vai explicar hoje tudo aqui no encontro de hoje, do que se trata. A gente vai falar umas discussões super legais que vocês vão conseguir ver aí na vida prática de vocês. Eu acho que é um imposto aí que você, querendo ou não, ele vai aparecer uma hora na sua vida, e se não for na sua vida, na vida dos seus familiares, tenho certeza. Então vamos lá, Pedro? Vamos, uma coisa só para iniciar, que é muito interessante. Tem duas coisas que você nunca vai escapar na sua vida. É a morte e o imposto. E esse é os dois, as duas coisas no mesmo episódio, a morte e o imposto. Então, não tem como escapar, pessoal. Vai ter que. Lógico, quem tem bens, logicamente TCMD vai ser um imposto sobre os bens herdados, mas o imposto e a morte ninguém escapa. Né? É uma verdade absoluta aí que não tem jeito. É verdade. E acompanha até o final, hein, gente? Porque o Luiz vai aparecer aqui de novo para contextualizar nossa conversa com o vinho. Então, eu tenho certeza que com esse tema de hoje vocês vão ficar super curiosos para saber como que ele vai conseguir, com que tema, com que bastidor que ele vai conseguir. Vamos vai harmonizar com o vinho, é isso aí. Então vamos lá, pessoal, olha só. Hoje a gente vai falar então sobre o ITCMD, que é um imposto transmissão, causa mortes e doação. Traduzindo, um imposto que a gente vai pagar toda vez em que nos depararmos com a causa mortes, né? Então alguém falece, deixa bens, como é que a gente faz para regularizar os bens daquela pessoa que faleceu? A gente vai fazer todo esse trâmite, vai ter um imposto, né? Uma tributação envolvida ali, que é o ITCMD. Se a gente faz uma doação, sim, a gente faz uma doação em vida, a gente recolhe tributos em algumas circunstâncias. Então, não é só, né, fazer uma mera doação, também existe a tributação envolvida. Hoje a gente vai falar aqui, nesse início, apenas de alguns exemplos de isenções que existem desse imposto. Qual é o detalhe importante, gente, quando vocês vão procurar saber sobre isso, ou tem curiosidade de saber se tem incidência ou não, é saber que esse é um imposto estadual. Então, você, para achar as disciplinas sobre isso, achar como é que faz, como é, quanto é, tem que procurar a legislação do estado específico. Então, a gente vai dar exemplo de algumas isenções aqui, a nível de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, de forma exemplificativa, que a gente não tem como falar de todos os estados do Brasil, né? Mas a gente vai tratar desses três aí. Vamos começar por São Paulo. São Paulo, ele tem uma isenção com relação à transmissão causa mortes de imóvel, uma residência, né, única residência aí, que não ultrapasse o valor de 5.000 UFESP. Gente, o que é o UFESP, Pedro? Fala pra gente. O FESP é unidade de medida, né? Unidade fiscal,
que tem uns municípios também inventam, é uma unidade. Na verdade, é uma forma do governo fazer uma correção monetária do imposto. Só como o governo é inteligente, todo ano ele pega o tributo e faz uma correção monetária. Inteligente. Hoje, a UFESP está 29 no ano de 2021, né? Então, cada ano vai ter, ela está R$ 29,09. Então, essa isenção de 5 mil UFESPs equivale a R$ 145 mil. Isso. E é importante também a gente lembrar que, mais uma vez, a especificidade do estado. Então, em São Paulo, é esse valor de 29, a gente vai ver nos outros estados que os valores são diferentes. E a alíquota aqui do ITCMD, por enquanto, é 4%. Por quê? Tem novidade, Pedro? Tem. O governo do estado de São Paulo está propondo aumentar para 8%, algumas escalonadas, mas tem projeto de lei não aprovado, mas existem projetos na Assembleia Legislativa para aumentar a 8%. Atualmente está na Comissão de Finanças esse projeto de lei. Se você quiser anotar aí, é o projeto de lei 250 de 2020, tá? Sim, 2020, nos auges da pandemia foi proposto. Vamos lá. Aí, por exemplo, de forma exemplificativa, olha só, em Minas Gerais a alíquota está em 5%. Né? 5%. Essa unidade de medida em Minas Gerais, ela está no valor de R$ 3,94. E aí, então, como é que entra, qual que é a diferença, por exemplo, da isenção lá de São Paulo, que está a unidade de 5 mil, né, o FESPES, aqui em Minas Gerais, esse limite é não ultrapassar 40 mil dessa unidade de medida. Então, vejam que toda vez que vocês tiverem dúvidas naquele estado específico com relação ao valor, tem que procurar a legislação do estado e o valor da unidade que é adotada por aquele estado. Atualizado, porque cuidado que todo ano os estados atualizam. Você quer dar um Google? Digita o ano correto também. Porque o estado atualiza. Exatamente. E, para terminar, no Rio de Janeiro, né, como a gente falou que vai falar de forma exemplificativa aqui, no Rio de Janeiro também 3,7 a unidade de medida, e a gente tem uma isenção interessante, por exemplo, das doações, que tem um limite aí de 11.250 unidades fiscais lá do Rio de Janeiro. É interessante que teve uma lei recente lá no Rio de Janeiro, de 2020, a Lei 8.804, para quem quiser pesquisar sobre, que ampliou os benefícios fiscais do TCMD para a doação de materiais a combate da Covid-19, então álcool, gel, viseira de segurança, essas questões, né? A alíquota lá está no máximo de 8%. Então, a gente tem essa diferenciação de alíquotas que mais à frente no episódio de hoje a gente vai comentar o que é interessante nessa diferenciação de alíquota. E aí o rol de isenções tem um vasto rol de isenção, nessa questão da transmissão do imóvel que a gente falou de São Paulo, de Minas Gerais. Aqui no Rio a gente tem o limite até 60 mil unidades de medida, tá? Então a gente consegue ter esse tratamento diferente. O que mais, Pedro? É muito importante essas análises de isenção. É uma forma de a gente se planejar e tomar cuidado, né? Porque as isenções, elas, alguns casos precisa ter declarações, outros não. Então tem que estudar cada legislação de cada estado, se vai fazer declaração, e cuidado com a declaração do imposto de renda, né? Pessoa física. Então a Beatriz falou muito legal dos princípios gerais do TCMD, né? O nosso imposto causa morte e doação. Já falamos bastante agora, já começamos a falar que cada estado tem a sua norma. Então, mas eu moro no Mato Grosso. É uma norma do Mato Grosso, né? Só existe a Constituição Federal no artigo 155, ela só dá uma diretriz geral, né? Cada estado vai determinar a sua alíquota, a sua isenção, qual a sua unidade medida, né? O estado tiver ou não a unidade medida. Então, é muito importante que cada um avalie, né? Isso, logicamente, de novo, se houverem bens, né? Então, se alguém faleceu sem bens, não há imposto. Mas cuidado com a doação. A doação é uma coisa que ninguém presta atenção. Um pai doando uma casa para um filho doando uma casa para um pai.
Então tem um valor, né? Tem isenção, normalmente os estados. O estado de São Paulo está em 72 mil reais, um exemplo. Então é muito importante que tomem cuidado com isso. E voltando para o nosso tema que é interessante, e a Receita vai cruzar isso? Eu declarei no meu imposto de renda. Vai cruzar? Vai. Com certeza. Vai. E tem um caso, assim, um cliente já conversou comigo uma vez que cruzou, exatamente. Ele declarou no imposto de renda uma doação de uma residência para um filho. E chegou a cartinha do Estado de São Paulo, sem nada, pessoal. Mas a carta nasceu assim, do nada, nasceu na declaração de imposto de renda. Né? O governo do Estado de São Paulo, junto com a Receita Federal, cruzaram essas informações e pegou essa informação, mandou uma cartinha já com a multa. Né? Logicamente, se você receber essa multa, você tem desconto, pagamento à vista, mas o cuidado. Então, assim, não é só doar um bem e achar que está tudo certo. Assim, cuidado com o valor. Cuidado com as declarações, tem estado que exige a declaração, mesmo não importando o valor. Não é que ela vai ser tributada, não. É importante a declaração. E outra coisa que a gente vai entrar também, né, Beatriz, é a questão do local da herança. Né? Então, a primeira que é onde coisa... começa a complicar essa situação. Então, peraí. Então, eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo. Eu visito, tenho uma casa na praia no Rio de Janeiro, em Paraty, por exemplo. Tenho uma casa em Paraty, e eu moro em São Paulo. O que eu faço? Morreu meu pai, meu tio, que era proprietário dessa casa. Para quem eu pago imposto? O imposto ITCMD, ele tem como base os bens móveis, então bens que não são imóveis, né? Os bens móveis, um carro, um investimento, no domicílio, né? Onde está o domicílio. Já, que é o parágrafo 1º da Constituição, né? Fala assim, ó, 155, relativamente aos bens imóveis, compete ao Estado. Relativamente aos bens móveis, títulos e crédito, onde processaram o inventário e o rolamento. Então, se você é o domicílio, vamos falar que é São Paulo, seu parente, vai ser processado o inventário em São Paulo, mas aquela casa que ele tinha no Estado do Rio de Janeiro vai ter a tributação relativa ao Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos ter 2 estados recebendo esse tributo. Né? Isso é importante. E um terceiro, e agora? Vamos imaginar, aconteceu outro caso que eu conheço, um parente no exterior, então um estrangeiro tem um parente no exterior e deixou uma herança nos Estados Unidos, né? Na Europa, deixou uma herança. E agora? Vou pagar imposto? Tem uma coisa boa aqui, uma coisa boa. Falta a lei complementar, né? Então a Constituição Federal determinou, né, que os impostos, né, no estrangeiro depende de lei complementar. Então, se acaso houver uma herança no exterior para o Brasil, não terá tributação, porque ainda não foi definido qual é o estado competente. E o Supremo definiu, isso já era uma tese antiga, não era uma tese nova, apenas foi agora, recente, 2021, né? Deixa eu passar aqui o número do julgamento. Foi no julgamento o RE 851-108, 26 de fevereiro, é novo essa decisão, estabelecendo isso. Falta lei complementar para estabelecer a tributação sobre os bens recebidos em herança no exterior. Porque qual é o estado que vai receber, né? É outra pergunta. E agora? Qual é o estado que vai ser competente para receber essa herança, pagar? Então, por enquanto, falta essa lei complementar. Em breve, logicamente, o governo vai editar e vai estabelecer qual é o estado competente aí. Então, e aí, Beatriz? Tem parente lá na Disney, pessoal, já sabe, né? Se tem parente com casarão lá perto da Disney, lá na Itália. Esse julgamento foi de um cidadão italiano, né? O bem era localizado na cidade de Treviso. Eu li também sobre esse julgamento. Então... E acontece, é uma decisão antiga, assim, essa decisão não foi uma decisão surpreendente do Supremo, porque os tribunais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já era nesse sentido, decisões dos estados. É uma decisão bem... Está escrito na Constituição mesmo, que será regulamentado por lei complementar, só que ainda não teve essa lei complementar, né? Então, como não há a instituição do tributo, o tributo não pode ser cobrado, né? Não pode... Fala assim, mas o Estado de São Paulo cobrava? Cobrava. Cobrava. Você tinha que ir para a justiça a combatê-lo, né? Cabe às pessoas que tiveram essa cobrança correr atrás, ou quem pagou pedir a repetição do indébito, né? Então, cabe quem tiver esse tributo buscar os seus conselheiros para avaliar a melhor situação de caso a caso, mas é uma coisa interessante. Tem mais uma discussão, né, Beatriz, que é interessante, que é
E a tributação muda no TCMD se eu faço uma herança judicial, um processo de inventário lá no juízo, né, no Poder Judiciário, ou em cartório, porque agora a gente tem os inventários extrajudiciais, né? Existe muita discussão, né, Beatriz, nesse sentido, né? Porque a gente tem a visão de, assim, tudo que é extrajudicial é mais rápido para sair. Mas e aí, será que com relação ao pagamento do imposto vai ter alguma repercussão? Muda o custo do imposto nessa alternativa? Sim. Resposta não. Muda o tempo. O tempo vai mudar um pouquinho, sim. O Poder Judiciário, logicamente, diferenciar um cartório, eu já fiz um inventário extrajudicial, é muito rápido mesmo, em menos de um mês sai. E o judicial demora. Demora. Logicamente, tem alguns que são obrigatórios pela lei, se tiver o menor, vai ser obrigatório o judicial, né? O extrajudicial tem algumas regras que não podem ser todos os casos, mas se todos os herdeiros são maiores, capazes, você pode fazer no cartório extrajudicial, é muito fácil. O cartório é treinado para isso, o cartório faz quase tudo, né? É obrigatória a presença de um advogado em ambos, né? Então, é obrigatório pela lei a presença de um advogado em ambos. Então, o custo do advogado, vou dizer assim, daqui é maior ou menor, pode ser até menor no extrajudicial, que o advogado trabalha menos, né? Então, até isso é legal, que vai ser mais barato, né? O extrajudicial, os custos de um advogado. Mas o judicial vai demorar mais, realmente. É porque tem, às vezes, uma questão do menor, incapaz, algo que atrapalhe, mas demora mesmo. A citação, o que a legislação do Estado de São Paulo estabelece? Né? Ela estabelece 2 momentos. Primeiro, no judicial, 30 dias após a decisão homologatória dos cálculos. Né? No cartório, o cartório também deveria ser aberto até 60 dias, tem uma regra também de abertura, né? Mas no cartório ocorre antes da celebração. Então, se você for rápido, vamos dizer assim, com o cartório, e é rápido mesmo, pessoal, o cartório é muito bem preparado, já muito bem atendido, e eles fazem tudo, assim, logicamente tem algumas discussões, por exemplo, podem ter discussões que tem no judicial, no cartório são as mesmas, é a valoração do bem, né? Então a discussão é exatamente a mesma. Uma fazenda, qual a forma de valorar, que é mais difícil, né? Os imóveis urbanos também tem uma discussão, valor venal, né? Qual que vai ser, é o valor IPTU, o valor real, lógico que a maior parte é o valor IPTU que está sendo prevalecendo, mas tem discussões, mesmas que tem no cartório e no judicial, apenas o cartório, assim, pelo andamento do processo é tudo mais rápido também, por causa dos prazos. Então, você vai pagar imposto provavelmente antes no cartório. Mas, de novo, o imposto é o mesmo, exatamente o mesmo que você pagaria no judicial. Uma coisa também interessante é uma pesquisa que eu fiz aqui, eu comparei, né? Falei, e agora? Será que essa grande pergunta, né, que a Beatriz fez, é mais caro o cartório, as taxas do cartório, as taxas do Poder Judiciário? É a mesma coisa, tem taxas, ambos têm taxas. Eu fiz uma pesquisa abaixo de R$250 mil, o cartório fica mais caro, ficaria quase R$5.900 de taxas. Né? Eu pesquisei a taxa do ano 2021, lógico, então pode ser que nos anos seguintes mudem essas taxas, então, para esse ano. O judicial daria sem o FESPES, que daria R$2.900. Então, para patrimônios abaixo de R$250 mil, o judiciário é melhor, mais barato as taxas. Mas inverte-se quando chega a 500 mil. Quando começa a crescer o valor dos bens, o judiciário passa a ser 300 UFESPs, que vai dar R$8 mil de taxa. O cartório, 500 mil, dá R$6 mil, 6.600, mais ou menos. Então, ou seja, a partir de R$500 mil, passa a valer a pena o cartório. As taxas do cartório são menores que as taxas judiciais. Que é interessante para a gente entender que vale a pena o cartório, que ele é muito mais rápido. Beatriz, também tem outras. Tem muita discussão, então TCMD é muito interessante. Uma discussão legal, né, Beatriz, que é a questão das multas, né? Então, vamos lá. O de cujos, né? A pessoa que faleceu levou uma multa, né? Multa tributária, uma multa. E aí, será que os herdeiros vão pagar isso aí? Essa multa? Porque, assim, as dívidas fiscais a gente sabe que passa, né, gente? Passa até o quê? Até o limite do que o herdeiro tem a receber. Então, você como herdeiro, você não vai ter que tirar do seu bolso, vamos falar no português bem claro aqui, vai ter que tirar do seu bolso para pagar uma dívida de uma pessoa que faleceu, né?
mas aquilo que você teria direito a receber é o patrimônio que aquela pessoa deixou em vida e que, portanto, aquele patrimônio ele só vai chegar até você quando ele for utilizado para pagar tudo que foi deixado de dívida. As multas, elas têm discussões. Né? Eu e o Pedro, a gente estava batendo papo sobre a pauta do podcast. A gente estava batendo papo sobre a pauta do podcast, e aí a gente, putz, e agora? E aí eu achei uma favorável, ele achou outra desfavorável, e foi assim, várias decisões. Cada tribunal tem um entendimento. Para a gente chegar à conclusão, então, que não tem uma maciça tese majoritária com relação a isso, né? É interessantíssimo, porque tem aquela multa que é cobrada antes da pessoa morrer, depois a multa é cobrada depois de morrer, muda a situação. Tem, assim, interessante o tema, né? Se caso tiverem alguma multa tributária ocorrida, né? Se isso passa ou não, né? Para herança, multa tributária, ou multa administrativa também, né? Não é só as multas governamentais. É interessante esse ponto que não existe mesmo. Existe uma decisão do Supremo muito boa, acho que é de 84, uma decisão antiga, favorável, falou que não, que a multa é personalíssima, que não pode. Mas assim, em regra vai passar, gente. Em regra vai passar, e com decisões muito pontuais, em sentido contrário, mas que não é entendimento majoritário. E com relação a isso, de herança e etc., também a gente tem que comentar, Pedro, com relação à renúncia. Isso. A renúncia é um tema... um dos serviços que eu já fiz, era estagiário da Procuradoria, era muito legal, como estagiário da Procuradoria do Estado, né, de São Paulo. A gente recebia os inventários, não era eu que fazia o processamento, mas a gente comentava, né, e recebia e fazia análise. Muitas pessoas recebem uma herança, né, então hoje, né, o direito sucessório mudou depois de o novo Código Civil, né, 2002, houve antigamente o casal, né, não era herdeiro, passou a ser, né, então o cônjuge que restou, né, ele tem alguns casos, depende logicamente do tipo da união, né? Se é união estável, se é comunhão total, parcial, né? Então depende também do regime de casamento. Mas acontece muitas vezes, acontece muito mesmo, vai uma vez só. Um dos avós, um dos pais, um dos tios falece, né? Um dos tios. E sobrou um do casal, né? Um cônjuge, ele restante, e tem vários filhos, né? E os filhos são herdeiros, né? Eles participam da herança. E aí, o que eu faço? Pô, eu quero pagar menos imposto, mas eu não quero tirar minha mãe da minha casa, não quero tirar meu tio da casa dele, não quero meu avô, né? E agora? As pessoas fazem um tal de renúncia, né? Escrevem um documentinho, né? Renuncio à herança em prol da Joaquina. Não renuncia em prol de ninguém. Renuncio em prol do Joãozinho. Pessoal, se você renunciar, você está doando alguma coisa. Você não vai pagar imposto sobre a causar morte, você vai pagar sobre doação. Então, o que é permitido, o que não é equivocado, é renunciar em prol do Montemor. Só renuncia ao direito de herança. E olha lá do bom, porque às vezes a herança vem com as dívidas, né? Então, assim, porque é muito fácil, né? As pessoas falam assim, eu herdei 500 mil reais, mas tem 1 milhão de dívida. Pessoal, você não herdou nada, né? Os bens vão responder às dívidas. Então, mas e agora? E agora não herdou nada. Então é a mesma coisa aqui. Você pode renunciar à herança a qualquer momento. Você não é obrigado a pagar pelas dívidas dos seus parentes, né? Se você for um herdeiro. Então, você pode renunciar. Meramente renuncia. Isso vai causar menos problema. E depois, mas eu renunciei. E depois? Depois vai pagar imposto? Vai pagar imposto sobre a nova herança lá na frente, né? Então, na hora que o outro cônjuge falecer, os herdeiros vão pagar sobre patrimônio. Uma coisa também legal, Beatriz, que as pessoas às vezes não esquecem, é a meação, não é? A meação. Às vezes as pessoas se batem muito assim, mas o imposto é 4%. É 4% sobre metade. Depende do regime, né, Beatriz? Fala aí com a gente. A depender do regime, né? A gente tem regime de separação, regime de comunhão parcial de bens, então esse é um detalhe também importante a ser observado e ser levado em consideração. É que eu acho que, eu não sei se eu posso dizer isso, mas o que eu vejo mais na prática comum é a parcial. Eu vejo poucos casos na minha realidade, assim, né? Alguns clientes, assim, que a gente acaba sabendo,
muito comum o caso de parcial de bens, aquele participação final nas aquestes, eu nunca vi na minha vida, só na faculdade. Isso não tem. Na realidade é dificílimo. Antigamente se tinha mais universal. Antigamente, né, existiam bastante. As pessoas mais antigas, elas têm a comunhão universal. O recente, né? Então, as pessoas, casamentos mais recentes. Por quê? Porque ninguém quer fazer lá fazer os pré-nupciais, né? Ninguém quer fazer os acordos pré-nupciais. Então, se você não fez o acordo pré-nupcial, aí nessa meação você vai considerar metade. Isso que é interessante. Então, as pessoas ficam preocupadas. Então, uma casa de 500 mil, e agora, quanto que herda? Herda 250, né? Se o marido já é o marido, a esposa, se foi construído da união, a união parcial, ele foi adquirido na constância do casamento, metade já é. Então, não tem herança sobre metade, hein? Não existe pagamento de imposto sobre ação. Tomar cuidado, que pode ser um caso de separação total, pode ter, né? Porque separação total, 100% herança, ou um bem comprado antes do casamento, né? Então, o Joãozinho casou com a Maria, mas o Joãozinho já tinha uma casa, 100% era dele, então o bem vai entrar 100% na herança. Tá? Então, olha que o ITCM dele também se liga ao direito sucessório, ele se liga a outros assuntos. Tanto então, se liga ao direito sucessório que hoje o pessoal vê muito na internet questão de planejamento sucessório. Né? Então, será que existe algumas facilidades, algumas estratégias que a gente pode pensar com tudo isso que a gente está falando, especialmente no começo, que a gente acabou aí mostrando para vocês, comentando sobre a diferenciação de alíquotas. Quando a gente estava pensando na pauta desse podcast, a gente levantou essa questão do planejamento sucessório e eu acabei até perguntando para o Pedro, você está falando de holding como forma de planejamento sucessório? Porque a gente está escutando muito falar sobre holding. Mas não, o que o Pedro vai comentar com vocês é diferente da holding. A holding é muito interessante para uma empresa, né? Então, uma empresa que comanda a outra, né? É só uma questão de fase de comando, né? Existe também agora, o Brasil começou a trabalhar bastante com o centro de serviços compartilhados, né? Uma coisa tá aí, no mundo já passou e o Brasil as grandes empresas já estão, porque o centro de serviços compartilhados a gente chama de plug and play. Por que ele é plug and play? Porque normalmente vocês viram, se vocês olharem aí no mercado, tá todo mundo comprando todo mundo, né? Na crise, se dá oportunidade. É uma coisa que as pessoas não pensam, assim, nossa, a crise é só chorar. Ao contrário, né? As empresas que estão com dinheiro têm a oportunidade de comprar as empresas que estão ruins. Uhum. Então, se você começar a olhar no noticiário, é muita empresa comprando outra. Então, as holdings, elas começam a gerar uns centros de soluções, centro de serviços. Isso serve muito para a pessoa jurídica. Para o ITCMD, um dos planejamentos que fazem, né, planejamento patrimonial, é fazer empresas de bens. Né? Tem pessoas que, razão, logicamente, com uma riqueza, né? Pessoas com um grande poder aquisitivo, que passam os seus bens particulares, passam para uma empresa. Né? E quando há sucessão, a sucessão de cotas, não mais os bens. Né? Porque se você tem uma empresa de patrimônio, é possível. Você pode ter um prédio, né? Não importa, 50 casas, 10 casas, 10 carros, né? Então, é possível também ter uma pessoa jurídica para o patrimônio ser incorporado a essa pessoa jurídica. E quando há o falecimento, as cotas sociais que vão ser. Isso também pode gerar um benefício tributário, logicamente, de acordo com a avaliação da empresa, das cotas sociais. Tem um monte de análise, né? Não é aqui o momento, mas é uma das coisas. E outro planejamento sucessório que a Beatriz falou foram as isenções. As pessoas não pensam, né? Falam assim, o Estado de São Paulo dá uma isenção de R$72 mil, né? Vamos imaginar que tem um planejamento sucessório, um bem de 700 mil, né? Um pai, a mãe, ou um tio, não importa, o doador, quem seja, ele pode doar 70 mil por mês, 70 mil ao ano, desculpe. 70 mil ao ano sem ter tributação. Né? Então, se durar sobre 3 anos, 5 anos, já deu ali já quase 300 mil reais, né? 5 anos. 7 anos, 10 já dá. Lógico que dá 700, mas já é alguma coisa. Isso já diminui aquele imposto sobre herança. Então, se o pai, o avô, tá lá, já tem um dinheirinho na conta lá, já sabe que a situação tá feia, já é um planejamento sucessório doar em pílulas, né? Doar em pílulas, não pode doar acima de 70 mil, cuidado, porque é por ano, né? Você passar lá de 72 mil por ano vai gerar tributação, principalmente porque você vai ter que declarar no imposto de renda de novo. O governo olha, hein? Então é uma forma legal de planejamento sucessório, planejamento do ITCMD,
olhar isenções. As isenções é um capítulo importantíssimo. Eu acho que uma grande lição que fica do episódio de hoje, pessoal, é o seguinte: toda vez que se tratar de uma doação ou aquela transmissão que ocorre por conta de uma herança, o ideal é, antes de sair tomando atitudes, né, tomando decisões, comportamentos, é ter o cuidado de fazer essa análise, né? Eu acho que todas as nossas tratativas negociais da vida em sociedade, elas devem ser pensadas, né? A gente deve buscar o que aquilo que eu vou fazer envolve, será que tem alguma consequência jurídica daquilo? Porque muitas vezes são situações irreversíveis, né? Por algumas tarefas que a gente faz, algumas atitudes, como por exemplo, que eu e o Pedro exemplificamos hoje aqui com relação à renúncia. Está renunciando em favor de alguém, pensando que está fazendo uma coisa... Favor. Um favor, ajudando e não tá. E pode estar pagando imposto. E você pode ajudar da mesma forma, só com um detalhe uma ali. Palavrinha. Uma palavrinha. Então fica aí a dica para vocês. Eu vou. Foi muito legal, acho também. Agradeço a Beatriz. Falar sobre, finalizar aí, as últimas palavras, sobre o Estado de São Paulo, que pretende aumentar, né, o ITCMD, né? É um projeto de lei. E não sou contra. O ITCMD é o imposto mais justo que existe. Porque no mundo de sociedade, né, é herança, né? Porque eu acho que todos têm que ser iguais no nascimento, né? Para que todos possam se desenvolver igualmente. Né? E logicamente que a riqueza ela traz uma desigualdade inicial. Vou colocar alguns países aqui de diferença. Estados Unidos, 40%, depende de cada estado também. Estados Unidos é dividido em estados e cada estado tem sua liberdade. A Europa, país com 30%, 40% sobre o imposto sobre herança. Logicamente, de acordo com a quantidade, os valores. E o Brasil, a gente está discutindo 4-8. Não tem problema nenhum subir 4-8. Mas o que a gente vai ganhar com isso, né? Então, eu acho que a grande discussão é o que o governo vai trazer. Então, tudo bem, você quer aumentar o ITCMD, é muito justo. Mas vai baixar o ICMS? Né? Então, na hora que eu comprar lá o meu pãozinho todo dia, na hora que eu for lá comprar um rádio, comprar uma bicicleta, será que eu vou conseguir reduzir esse imposto? Essa que é a discussão. Então, os governos em si, né, a maioria, só falam em aumentar imposto e não falam em aumentar o benefício. Né? Vai melhorar o salário dos professores estaduais por causa desse aumento? Não sei, eu acho que não. Então, essa discussão, eu acho que a carga tributária brasileira é muito alta, então a gente tem que pensar. Aumentar o ICMD é legal, é muito legal. Acho que valeria a pena o ICMD ser mais caro, mas se a gente tivesse uma redução de carga tributária sobre os bens, né, sobre a circulação de mercadorias, o IPVA sobre carros, né? Você tem um carrinho lá, você tem que pagar um IPVA caro sobre um carro. Então a gente tem que repensar isso, que não é só aumentar imposto. Então, mas é um imposto justo. O ITCMD é um imposto justo no mundo inteiro, os estados aí, a Beatriz falou, cada estado tem a sua alíquota, que é legal, que é outro planejamento tributário, hein? De acordo com o domicílio, tem o ITCMD, né, de bens móveis, né, investimentos, né, é o domicílio aonde que se processa a herança, né, olha que planejamento tributário, local da herança, local do processamento do inventário. Mas é interessante, eu acho que o ITCMD é um tributo muito, muito legal, um tributo válido, tem no mundo inteiro, não é uma coisa só brasileira, só que no Brasil ele é baixo, mas tá aí com o governo tentando aumentá-lo, mas não vi contrapartidas. Eu acho que essa é a maior tristeza aí, é a falta de contrapartidas pelo aumento de tributo. É isso aí, Beatriz. Agradeço e muito obrigado. A gente já podemos chamar nosso convidado, né? Com certeza. Vamos chamar ele aqui, porque eu quero só ver como que ele vai harmonizar com o vinho essa conversa. Vai ser bom, vai ser muito bom. O Luiz vai achar um vinho interessante para nós harmonizar com o evento da morte, né? É um evento triste, mas muito comemorado no México. Às vezes a gente tem uma nossa postura ocidental, às vezes, de pensar na morte como um evento ruim, mas é muito legal o México que faz uma festa, né? Festa de homenagem, né? É uma questão de homenagem aos mortos. É muito interessante. É isso, Beatriz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá chamar a Luiz, então? Vamos lá. Até mais. Já voltamos. Tchau. Boa tarde, Luiz. Tudo bom? Seja bem-vindo. Boa tarde, Beatriz. Obrigado. Boa tarde, Beatriz. Obrigado, Luiz, pela sua presença. De novo, nosso super convidado. Participou do último podcast aí,
falando sobre um vinho italiano. Nossa, que delícia, hein? Não tomei ainda, Luiz, mas eu vou tomar. Vou tomar Faz um bem. vinho que foi muito legal. Agradeço, então, pelo... E agora temos um vinho Barbera, né? A gente falou bastante sobre Barbera. Agora vamos para um novo tema, Luiz. Você precisa harmonizar para a gente. O tema é a Qual é? morte. A gente está falando do ITCMD. Então, duas coisas, né, Luiz? Você lembra? Duas coisas que você vai afastar na sua vida. Não tem como evitar. É a morte e o imposto, né? É os dois no mesmo capítulo. E agora, como harmonizar a morte? Olha, eu não lembro de cabeça de um vinho que tem essa temática de mortos, né? O que a gente pode fazer é o seguinte, já que a vida é doce e que a morte é o término da vida, a gente pode um vinho de sobremesa, que é o término da refeição também, né? Nossa. E harmonizar com esse tema da morte que está no podcast de hoje. Então, um dos vinhos mais conhecidos para harmonizar com sobremesa que nós conhecemos por aqui é o vinho do Porto, né? Vinho fortificado que tem a fermentação interrompida de propósito, quando colocam um pouco de aguardente no vinho, aí para de fermentar. E ao mesmo tempo, esse aguardente, os açúcares dele vão se concentrando no vinho e ele vai ficando mais doce. E eu acho que é uma boa opção para combinar com morte, ainda que não seja um vinho fúnebre, né? Aquela região do vinho do Porto, do Rio Douro, né? Tem bastante história em produção de vinhos. Eles foram a primeira região demarcada na produção de vinhos em 1763, se eu não me engano. E tem vinhos do Porto de todos os estilos, né? Tem os Rubi, que são os mais fresquinhos, tem menos contato com madeira. E tem os Tawny, que ficam mais tempo na madeira, eles são mais oxidados e tem um pouco mais de gosto de frutas secas, de castanha. Grosso modo é isso. E como é que tá esses vinhos no Brasil aí? Como é que você vê a média de preço? Quanto que tá chegando pra turma aí? Olha, tem de tudo. Tem desde vinhos do Porto a pouco mais de R$ 50, começando ali em 60, R$ 70, até vinhos do Porto que batem perto de R$ 2.000 a garrafa. Isso Nossa. Aí, para todos os bolsos. É um vinho caro, assim, para um brasileiro, um bolso brasileiro, mas é um vinho que tem uma durabilidade, né, também, e aquele negócio, né, é uma sobremesa mesmo, né, é um vinho doce para tomar depois de uma boa refeição, né. O vinho do Porto, o teor alcoólico dele, que ronda os 19, 20%, e a quantidade de açúcar, eles facilitam a conservação. Então, enquanto um vinho seco dura 2, 3 dias na geladeira, às vezes 5, um vinho do Porto pode durar até um mês na geladeira, dependendo do caso. Você pode ir tomando de pouco em pouco, a cada almoço, você e mais alguém, a garrafa não vai se perder tão cedo. E é gostoso mesmo, né, Luiz? Assim, é um vinho muito interessante, gostoso, e é cultura de Portugal, e é um vinho tradicional e com origem, né? Tem a sua certificação de origem, né? Muito. Sim. E é o primeiro, né? Isso que é interessante, né? A França aí com um monte de regiões, e o Porto, igual você falou, foi a primeira região certificada, é isso? Sim, isso daí era provavelmente por conta da demanda na Inglaterra pelos vinhos do Porto. Os ingleses gostam mais de Porto do que os próprios portugueses. Isso é uma outra coisa curiosa também, porque os portugueses preferem o madeira ou o moscatel para encerrar uma refeição. E o Porto sempre foi mais apreciado na Inglaterra e no resto da Europa do que no próprio país. Eu lembro quando eu estava na França, por exemplo, que para o meu anfitrião do Airbnb era sagrado no final da tarde, no verão, por volta de 6 horas, ele se sentava lá a uma mesa no quintal, levava o pastis, que é um licor francês, diluído com água, e levava um vinho do Porto, tomava um cálicezinho pequeno de cada um, e ficava lá fumando, olhando o céu, jogando conversa fora, enfim. É interessante essa cultura do pós-almoço, né? Pós-refeição, que é uma cultura que a gente está se perdendo aos poucos, né? A gente tem essa vida muito agitada, né? Mas talvez agora, com o povo de home office e sabendo dosar a quantidade de trabalho durante o dia, escapando de reuniões de preferência, a gente possa ter um tempo para parar tudo e apreciar a vida, e com ou sem um cálice de Porto do lado, mas com cálice fica bem melhor, né? Com certeza. E aí, usar também no podcast, né?
usar o podcast como desculpa, que já tem gente que harmoniza vinho no final do podcast. Podcast como desculpa, Beatriz, que ideia excelente. Você viu? Uma desculpa, tá vendo? Ó, eu já tô com o meu português, não é? Esse é o vinho verde, ó. É o vinho verde português. E já estamos aqui. A gente tem que comemorar, agradecer a mais uma aula de cultura do Luiz, essa unanimidade, agradecer também Beatriz. E vamos brindar, né? Brindar. Eu tô na água hoje porque eu vou dirigir, tema, mas eu tô a aqui morte, mas temos que mais um da água por enquanto, mas depois à noite certamente eu vou tomar meu vinhozinho também, gente. Saúde. E até a próxima, até o próximo podcast. Até o próximo podcast, gente. Valeu! Até a próxima, gente. Tchau. Obrigadão. Tchau.